Acabei de assistir o Tico Santa Cruz num vídeo falando sobre a música Olhos Certos e o clipe. E eu não tenho como não falar alguma coisa sobre esse conteúdo, esse material, né? Fala galera, sou o César Schmidt do canal Ponte Aérea, diretor de cena e diretor de efeito. E por que eu tô falando dessa coisa do não ter como ficar calado em relação a esse vídeo do Tico? Porque foi a minha produtora que produziu esse clipe. Como o Tico no papo não falou sobre todas as técnicas, ele basicamente falou das marionetes, eu vou falar um pouquinho desse projeto. Esse projeto a gente desenvolveu ele, se eu não me engano, em 2003. A gente recebeu o pedido da Warner, a gravadora. Como sempre, em todos os projetos de videoclipe, a gente reunia o time e trocava ideia, que linha visual, que linha criativa. Porque clipe pra gente sempre foi uma terapia. Era brincadeira, era a hora que a gente podia literalmente enlouquecer, né? Porque o cliente é muito mais flexível, né? São as bandas, a gravadora, tem uma pessoa com a cabeça artística um pouco melhor para a gente poder desenvolver as loucuras. Então eu sempre buscava trazer projetos de clipe justamente para isso, né? Para essa coisa a gente poder brincar e viajar, né? Viajar nas técnicas. O que aconteceu quando a gente começou a ouvir a música, né? Cara, que linha visual a gente começaria aí. Aí um dos caras do meu time, que é o Daniel Og, um baita de um artista foda, ele queria muito dirigir um clipe, né? E aí eu falei, Og, vou deixar esse clipe na tua mão. E ele, literalmente, ele viajou. Ele já tinha, na realidade, um roteiro, assim, de um curta que ele queria fazer, que era numa linha artística semelhante ao que a gente acabou desenvolvendo no clipe. E aí deixei a galera pirar, né? E aí o que surgiu foi essa ideia do Og de criar uma linha visual meio teatro, né? Meio aquela coisa cenográfica, bem de teatro, de marionetes, né? E aí ele descobriu um cara de manipulação de marionetes, se eu não me engano era em Minas, o Juiz de Fora, quer dizer, em Minas, né? Porque o cara já tinha um teatrinho de marionetes. O Daniel, o Og, ele criou o concept dos personagens, basicamente seria o Tico e a Angelina, que é a personagem, né? Quem assistiu o clipe ou quem não viu o clipe vai lembrar, quem já viu vai lembrar, né? Que é um bonequinho do Tico e uma menina que é a Angelina. E aí o Og mandou o concept para esse artista de Minas e o cara criou, né, desenvolveu as duas marionetes. E aí roteiro feito, coisa e tal, a gente juntou o time todo, a produtora basicamente era uma produtora de 3D, e aí a gente juntou os doidos todos para falar, beleza, e agora como é que a gente vai fazer? Então a gente desenvolveu uma parte que a gente foi pro set de filmagem para filmar a banda. Quem fez a direção de fotografia foi meu grande amigo Nonato Estrela, diretor de fotografia de cinema, um baita de um diretor foda. Então toda a parte da banda ficou a cargo do Nonato. Se vocês repararem, a cenografia é meio circense, tem uma pegada meio nessa linha. E toda a parte das marionetes a gente gravou em croma. Algumas peças do cenário são reais, por exemplo, aquela torre de farol, né? O farol na ilha, onde o Tico desce de guarda-chuva aberto, coisa e tal, o teto da torre, ele é real, o resto é tudo 3D. Então a gente misturou técnicas, né? Foi um storyboard muito bem detalhado, sabe? Uma pré-produção muito bem feita para a gente poder saber exatamente o que a gente tinha que filmar no set, porque foi um dia de set bem pegado, bem pesado, porque era muito croma e cansativo, né? O manipulador, né? O cara que cuidava das marionetes, que criou as marionetes, ele veio para o Rio para filmar com a gente. E foi um dia de set bem cansativo, porque as marionetes eram grandes. Então, ou seja, eram pesadas e tudo. E a gente teve que improvisar no set, porque uma prancha para o cara estar indo, tipo, como se ele estivesse no andaime, né? Ele estava no andaime, numa tábua, manipulando os personagens no croma. Muita coisa de 3D. E aí o que aconteceu? Quando a gente estava assim, praticamente no meio do clipe, né, já animando e finalizando, não me lembro o que aconteceu. Rolou uma reunião com a banda, eu acho que foi lá na Warner, inclusive, porque basicamente o clipe era o Tico e a Angelina, os dois personagens principais. E aí surgiu o desafio. Toda a banda queria participar do clipe. E aí como é que a gente resolve? Não ia dar tempo de fazer, não tinha verba nem tempo para fazer novos personagens e marionetes.
porque a gente já tinha filmado. E a solução foi o quê? A gente simular os outros participantes da banda em 3D, mantendo aquele clima de marionete. Então foi feito, todos os personagens, sem ser os dois principais, são 3D. A movimentação, a gente tentou seguir uma movimentação meio lembrando uma marionete, para manter o conceito da marionete. E foi isso, na realidade a gente teve que adaptar o roteiro, porque o roteiro não tinha esses takes com os outros personagens. Então a gente, na realidade, foi criando, porque surgiu dessa reunião como é que a banda se conheceu, como é que foi a entrada de cada um dos músicos na banda. Então a gente tentou fazer uma história linkando a sequência dos músicos dentro do Detonautas, né? Cara, foi um clipe sensacional. Para mim é o melhor trabalho da produtora, embora eu tenha ganho no ano seguinte melhor diretor com o clipe do Rapa, né, O Salto. Eu considero esse clipe do Detonautas o melhor projeto que a gente desenvolveu. Um baita no projeto lindo. Tecnicamente ele é muito exigente, ele é muito... Ele exigiu demais do time, tanto criativamente quanto tecnicamente. A única coisa que a gente ficou triste é que a gente não conseguiu ganhar um prêmio com esse clipe. Esse clipe foi um clipe que foi finalista de um monte de prêmio e a gente não conseguiu ganhar, porque na época a gente também esbarrou com aquele clipe do Frejá, não sei se vocês lembram, aquele primeiro de animação do Frejá. E eu me lembro que um dos prêmios a gente perdeu, acho que foi da MTV, a gente perdeu pro Frejá. Que é isso, cara, basicamente eu tinha que falar porque como eu vi o Tico falando basicamente do cara da marionete, né? Eu esqueci totalmente o nome dele, porque já estão se falando de 20 anos atrás. Mas eu tinha que falar, né, que o clipe é da minha produtora, que o diretor é o Daniel Og, a ideia foi dele, a direção foi dele, e a gente entrou com e o time todo da Twister na época caiu dentro do projeto e o projeto ficou isso aí que vocês conhecem. Quem não conhece, assiste, porque o projeto é foda e é mais um daqueles clipes que não fica velho. É isso, galera. Quem quiser saber mais detalhe, porque eu falei um monte de coisa, pode perguntar, pode comentar e é isso. Tico, próxima vez fala tudo. Valeu, galera. Importante. Sigam o canal Ponte Aérea. Vai lá no YouTube, podcast, a gente está em tudo, todas as redes e voa com a gente. Valeu.